Afinal, o que é agricultura regenerativa? Esse é um termo que vem crescendo muito, está se tornando mais comum, o interesse vem crescendo, e eu gostaria de esclarecer de maneira breve alguns pontos fundamentais e mais comuns quando se fala de agricultura regenerativa. Vem-se há muito tempo falando de agricultura sustentável aí nas últimas décadas, mas esse termo sustentabilidade, ele fica muitas vezes vago. Afinal, o que seria uma produção sustentável? Aí a gente lembra o tripé de ser viável, ter produção, ter retorno financeiro que permita sim que haja a atividade econômica, também a quesito de social, então quesito também das condições de trabalho das pessoas, de remuneração, etc. E o quesito aí de ambientalmente responsável. Mas dentro da sustentabilidade, há várias e várias formas de nós trabalharmos dentro da produção agrícola. Há vários tipos de manejo, abordagens e vários tipos de sistemas de produção agrícolas. E onde está o diferencial da agricultura regenerativa disso? A agricultura regenerativa, ela está dentro do que nós chamamos de uma agricultura sustentável. Mas quais são os princípios fundamentais dela? Para começar, a gente não pode esquecer de onde veio esse termo, né? O termo agricultura regenerativa, ele foi cunhado por Robert Rodale. Ele é um americano que focava mais em agricultura orgânica, inclusive algumas publicações dele, as publicações dele são voltadas para a agricultura orgânica, e ele definiu a agricultura regenerativa como um sistema produtivo que adota princípios agrícolas que reabilitam todo o ecossistema e melhoram os recursos naturais, em vez de o esgotar. É claro que ele falou aí o que ele considera uma agricultura regenerativa, e o que eu queria destacar aqui, antes de falar desses outros tópicos, é que nós temos aí um termo fundamental, que é reabilitar o ecossistema. Então, olha o termo, preste atenção nas palavras, no significado das palavras. Regenerativo, o que você lembra quando escuta essa palavra? Então, algo que regenera o quê? O ecossistema. E dentro desse tipo de agricultura, o que está querendo regenerar é principalmente o solo. Tá? Então, o primeiro tópico, a questão da agricultura regenerativa, focar na regeneração dos solos. Por quê? Por causa do grande desgaste, e nós temos aí quantos e quantos milhões de toneladas de solos, milhões de hectares de solos degradados. Então, se os solos estão degradados, as produtividades caem. E não adianta colocar mais recursos da indústria química, se nós perdemos aquela capacidade do solo de dar uma boa estruturação para o crescimento das plantas, aeração, atividade microbiota, boa eficiência de recuperação dos nutrientes, etc. Então, esse é um dos tópicos fundamentais, regeneração. E nós temos aqui, dentro dos sistemas de agricultura conservacionista, que o mais conhecido é o sistema de plantio direto, nós temos que ele é um sistema que já trata dessa questão da preservação do solo, da redução da erosão e outros benefícios. Mas, no sistema de plantio direto é agricultura regenerativa? Não, a agricultura regenerativa ela tem aí outros princípios associados. Não é só porque eu tenho um sistema de plantio direto que eu estou praticando a agricultura regenerativa. Eu já vou mostrar quais são esses critérios. Mas é importante destacar quais são os fundamentos do SPD, porque nas condições tropicais, o sistema de plantio direto ele é fundamental para que nós tenhamos uma agricultura regenerativa devido às altas temperaturas, alta disponibilidade de chuva, que acelera a decomposição da palhada e além da questão das perdas de solo por erosão. Então nós temos os 3 requisitos mínimos para SPD, que é a ausência do revolvimento, ou o revolvimento mínimo do solo apenas na linha de semeadura, cobertura permanente do solo e rotação de culturas, diversificação de culturas. Não apenas sucessão, soja, milho, soja, milho, soja, milho. Não, tem que ter uma diversificação maior, mais culturas, um planejamento de um prazo maior de anos agrícolas. E o que nós vemos muito no Brasil não são sistemas de plantio direto. Muitas e muitas áreas adotam semeadura direta na palha. Eles têm o princípio do mínimo revolvimento, têm o princípio da cobertura do solo,
não muito boa, muitas vezes, pouca produção de palha, mas não tem a rotação de culturas. Essa é a principal lacuna do sistema de plantio direto. E nós precisamos de plantas que produzam bastante biomassa da parte aérea e biomassa radicular, para que se tenha um aporte significativo de carbono para que nós possamos manter ou elevar os estoques de carbono no solo. E o carbono é muito importante na agricultura regenerativa porque ele é fundamental para a qualidade do solo. Então, nós temos o quê? Em áreas, principalmente áreas de cerrado, baixos níveis de matéria orgânica do solo. E as práticas convencionais de preparo do solo trazem aí a degradação e a perda dessa matéria orgânica. E a maior parte da CTC dos nossos solos, da maior parte dos solos, vem devido às cargas geradas nos radicais carboxílicos e fenólicos da matéria orgânica. Então, se a gente pegar, tem solos que 70, 80 ou mais por cento das cargas são devidas à matéria orgânica. Então, quanto menos matéria orgânica, menos eu consigo estocar nutrientes, além de ter menor atividade dos micro-organismos, até tendo menor solubilidade dos micronutrientes e menor estruturação do solo, menor armazenamento de água, e aí vai. A matéria orgânica é como se fosse a regente de uma orquestra, como se fosse ela que vai orquestrar a química, a física e a biologia do solo, ela que dá a vida do solo, e por isso que é muito importante. E nós vemos em sistemas que adotam um sistema de plantio direto falho, e os sistemas mais comuns no Brasil que nós temos, por exemplo, soja, milho, soja, algodão, soja, cereais de inverno, como o trigo. Em vários anos, sem ter plantas de cobertura que forneçam essa biomassa e ajudam a ter um acréscimo de matéria orgânica, nós vamos ter perdas de matéria orgânica e nós vamos ter menor estabilidade produtiva e maior suscetibilidade a perdas devido a questões climáticas. Aqui é um gráfico que apresenta quanto de toneladas de matéria seca de palhada ou de carbono nós precisaríamos colocar em solos aí de regiões tropicais do Cerrado para manter aí, ou aumentar a quantidade de palhada. Então, vemos aqui o ponto de equilíbrio, ou seja, para não perdermos carbono no solo. O que nós precisamos fornecer, aportar nessas áreas? Entre 11,7 a 13,3 toneladas por hectare ano na palhada. Isso aqui para ter o ponto de equilíbrio, não é nem para aumentar a matéria orgânica no solo. E tem regiões que precisariam aportar mais ainda, 14 a 15 toneladas por hectare ano, de acordo com o modelo aí apresentado no trabalho de SAI colaboradores. Então, nós precisamos de um aporte elevado de palha. E se eu tenho um sistema no ano apenas soja e milho, vamos supor que a soja dê 3 toneladas de matéria seca, o milho dê 6, 9 toneladas de matéria seca. Pô, se eu continuo ao longo dos anos assim, eu vou ter o quê? Um saldo negativo de matéria seca e de carbono e perdas de matéria orgânica no meu sistema. Então, a importância de inclusão de plano de cobertura para elevar esse aporte de carbono e para a gente realmente ter um sistema que vai regenerar o solo. E nós temos várias opções, tanto de primavera a verão, tanto de outono e inverno. O objetivo desse vídeo aqui não é tratar especificamente das plantas de cobertura, mas saber que elas são indispensáveis dentro da agricultura regenerativa. Uma planta de cobertura que vem sendo muito usada há vários anos é a braquiária no consórcio milho-braquiária, por exemplo. Então, nós já estamos trazendo um aporte a mais de biomassa, de palhada para proteção do solo e também para conversão desses resíduos em matéria orgânica. Aqui vê o que é chamado de sistema Santa Brígida, né? Milho com braquiária, ele é enquadrado aí no sistema Santa Fé, culturas produtoras de grãos, consorciado com gramíneas forrageiras, não só o milho, mas também outras plantas produtoras de grãos, como o sorgo, por exemplo, milheto, etc. Nós temos Santa Brígida, que seria culturas produtoras de grãos com milho com leguminosas. Então, nós temos o milho consorciado com feijão guandu, milho consorciado com crotalaria spectabilis, são leguminosas, além do aporte da biomassa, vão estar ajudando no aporte de nitrogênio pela FBN.
Nós temos aqui um exemplo de um sistema de plantio direto com uma elevada quantidade de palhada, então com qualidade. E nós temos opções de mixes de plantio de cobertura com várias espécies, diferentes famílias, para agregar diferentes benefícios. Por quê? Tem plantio de cobertura que ajudam mais na supressão de nematóides, supressão de doenças do solo, outras produção de palhada, outras FBN, outras compactação do solo, outras micorização. É claro que todas vão ter uma participação em vários benefícios diferentes, mas algumas têm uma aptidão maior para certas coisas e outras têm uma aptidão maior para outros benefícios. E nós temos que o Robert Rodale, aquele que cunhou o termo agricultura regenerativa, ele tinha os 7 P's. Para ele, a agricultura regenerativa tinha que ter essas 7 tendências: pluralismo, aumento da biodiversidade da fauna e flora, proteção, aumento e melhora da cobertura vegetal do solo, reduzindo a erosão e elevando a população microbiana do solo, pureza, não utilização de defensivos agrícolas, permanência, promoção do desenvolvimento de plantas perenes e fortalecimento de suas raízes, paz, práticas agrícolas harmônicas com o meio ambiente, potencial, disponibilidade de nutrientes para o desenvolvimento das plantas e progresso, promoção da qualidade do solo, tanto em termos estruturais quanto de capacidade de acesso à água. Então, vendo aí, alguns ficam um pouco decepcionados, porque, então isso não é para mim, por quê? Não dá para ter, então, utilização de defensivos agrícolas, como o terceiro P aí, de pureza? E a questão de nós temos aí práticas que são parecidas, muitas, com a questão de agriculturas orgânicas, né? Então quer dizer que a agricultura regenerativa é só para a agricultura orgânica? Não. Nós temos aí princípios trazidos por Rodale, nós temos essa inspiração, mas a agricultura regenerativa é um termo que vem sendo, um conceito que vem sendo desenvolvido. Então, para ser agricultura regenerativa, você não tem que seguir esses 7 P's. Nós temos aí um ponto que eu abordei no começo do vídeo. A qualidade do solo é o ponto central. Como é que nós podemos ter uma agricultura que regenera o solo em condições do Brasil tropicais? Então, nós temos que pensar nessas práticas que podem se enquadrar nos sistemas agrícolas, independentemente seja orgânico ou não, mas que vão promover aumento da matéria orgânica do solo e maior diversidade dos micro-organismos e maior vida para o nosso solo. Então, esse conceito desenvolvido por Rodale, ele foi uma primeira referência para o debate. Mas não está definido esse conceito de maneira 100%, não, para ser regenerativo tem que ter isso. Não, a ideia central é essa, melhoria e regeneração do solo. Então, inclusive, num trabalho de Newton, que fez uma meta-análise, que analisou diferentes artigos que traziam esse termo agricultura regenerativa, ele viu que o conceito é relacionado ao sistema produtivo, onde são adotadas práticas sustentáveis e conservacionistas relacionadas principalmente ao solo, mas tinha divergências em relação ao que era definido agricultura regenerativa. Então, um dos desafios é ter uma definição amplamente aceita. Que práticas podem ser enquadradas dentro da agricultura regenerativa? Quais resultados vamos esperar? E para aí nortear ações políticas públicas e privadas relacionadas ou certificação, relacionadas a benefícios para produtores que regeneram e melhorem o seu solo. Então, nós temos duas diferentes óticas, baseadas em processos, práticas agrícolas sustentáveis e resultados atingidos. A melhoria aí da questão do solo, conservação da fertilidade, resiliência e adaptação ao clima. E quais são práticas mais comuns associadas à agricultura regenerativa? Ações de cobertura do solo, então uso de plantas de cobertura, adubos verdes, sistemas integrados, como sistema integração lavoura, pecuária, floresta, melhoria da qualidade do solo, entre outras práticas. E não apenas a questão de tem que ter perene. Então, você viu que tinha um aspecto de ter plantas perenes, mas não é porque não tem plantas perenes que não se enquadra em agricultura regenerativa novamente. É algo que vem sendo construído e nós temos que focar nessas práticas que regenerem o solo. E nós temos, então, essas principais características. Práticas que vão melhorar a qualidade do solo, soluções baseadas na natureza, então, imitação de processos naturais, redução de químicos, não necessariamente tirar como na agricultura orgânica, tem que
casos, condições que realmente não dá para fazer essa transição dessa forma. Às vezes demora-se muito tempo para ter uma transição e alguns produtores não conseguem fazer essa transição. Então, não é tirar 100%, mas reduzir o uso de defensivos, reduzir o uso de fertilizantes com alta solubilidade, porque muitos desses fertilizantes atrapalham na biologia do solo e acabam reduzindo a atividade de micro-organismos e são caros. A maior parte são importados. Então, nós queremos ter produtividades elevadas, mas com menores custos. Então, por que não aproveitar fonte de fertilizante com diferentes solubilidades, produtos solutivos aí, por exemplo, de compostagem, que nós vemos bons resultados de trabalhos utilizando compostos orgânicos com alta qualidade, restaurar os ecossistemas, agregar valor aos produtos, positiva para o ambiente, pessoas e finanças. Então, nós queremos produzir de maneira boas produtividades, dá para ter produções iguais à agricultura convencional, até superiores com a agricultura regenerativa. Nós queremos também alimentos com maior qualidade, com menores resíduos, e nós queremos reduzir custos de produção. Então, nós temos aí um exemplo de diferentes práticas dentro da agricultura regenerativa. Plantio direto, cobertura morta, no uso de manejo, uso de árvores forrageiras ou plantas forrageiras, quando se faz integração lavoura-pecuária, integração com plantas perenes, questão de restauração de áreas, também conservação das terras e sequestro do carbono. Então, nós temos que esse aspecto do carbono é muito importante para a agricultura regenerativa, não pela questão simplesmente política, mas pela questão realmente, porque o aumento de carbono no solo melhora aí a atividade microbiana e a saúde dos nossos solos, diante de todos os benefícios que nós temos na matéria orgânica. Então, ela é dispensável para que nós consigamos ter sistemas sustentáveis a longo prazo. Então, diante disso, eu espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre a agricultura regenerativa. Caso tenha gostado, curta, se inscreva no canal, que aqui eu trago periodicamente informações voltadas principalmente para a produção vegetal, fertilidade do solo e adubação. Muito obrigado e até a próxima.